Começar o vídeo aqui com uma notícia boa. Você sabia que ontem o presidente de uma das maiores montadoras aí do mundo, que é a Stellantis é dona de marcas como Fiat, Jeep, Peugeot, entre outras, anunciou 30 bilhões de investimentos no Brasil. Ao lado do Lula ele anunciou 30 bilhões, é o maior investimento da história no setor automotivo. Vamos ver se a comunicação do governo tá boa ou não. Você sabia disso sim ou não? Comenta aí. Agora vamos falar aqui do assunto do vídeo, que são terroristas se dando mal. A coisa tá feia aí pro pessoal. Tem uma coisa, tem dois grupos aí de bolsonaristas terroristas. Tem os que estão presos e os que não estão presos. Entre os que estão presos, a situação é de calamidade, pelo menos psicológica para eles. Por quê? Porque eles sabem que vão pegar penas aí entre 13 a 17 anos de jaula. Então, os que estão ali na papuda, tem alguns que foram transferidos para outros presídios, né? Mas esses aí, eles estão em desespero, porque eles sendo condenados, quem já tá preso, já fica. Já vai ficando preso e, ó, pegou 17 anos. Ó, que coisa, olha. Se tiver muita sorte aí e era réu primário, aí ele cumpre só 1/6 da pena no regime fechado, ou seja, já quase 3 anos. Só que muitos dos que estão presos até hoje, ou seja, mais de um ano presos, eles não eram réus primários ou réis primárias. Então não vão cumprir só 1/6 da pena. Então é gente que ainda está presa desde janeiro do ano passado, respondendo em regime fechado, ou seja, respondendo preso e que continuarão presos aí por mais alguns anos. Então a situação está ruim. Entre os que não estão presos, a coisa está piorando. Ó, tem um que está sendo investigado aí pela Polícia Federal, já o inquérito contra ele acaba e ele começa a responder por ameaça aí contra o Estado Democrático de Direito. É um que fez uma ameaça em 2022, voltou a circular porque tem algumas pessoas na esquerda que, eu acho que é porque dá audiência, esse tipo de coisa, começaram a veicular novamente vários vídeos que já eram conhecidos de golpistas que estavam ameaçando o Lula durante o período eleitoral em 2022. Esse já era conhecido, eu lembro que eu falei sobre esse vídeo aqui na época, eu estava falando de outra coisa, eu mostrei esse vídeo no meio. Eu espero que o YouTube não corte aqui, porque o bandido tá armado. Mas eu vou mostrar aqui novamente o vídeo, provavelmente você não vai lembrar, porque faz 1 ano e 4 meses isso aqui. Mas este cara ameaçou o Lula aqui, ó, vamos lá. Walter Lima. Daí, Lula, tudo bem? Lula, eu queria mandar um recadinho pra ti. Queria mandar um recadinho bem bacana pra ti. Sou Walter Lima de Florianópolis, Santa Catarina, tá? Moro no Albardão, 4.900. Tenho 10 hectares de terra, certo? Não tá produtiva. Gostaria muito que tu viesse invadir, como tu falasse aí que ia invadir a casa dos nossos deputados estaduais e deputados federais para incomodá-la. Tá aqui, pra você. Tá vendo aqui? Para incomodar, entendeu? Venha pra cá, para incomodar os nossos deputados estaduais e federais, Lula. Que nós estamos te esperando, certo? Incomodar as esposas dos deputados federais e estaduais, incomodar os filhos dos nossos deputados. Venha me incomodar. Lula, tu já estás acabado, cara. Deu pra ti, olha só, tá te esperando aqui, ó. O Albardão, Santa Catarina, Florianópolis, Santa Catarina, te esperando aqui, Luló. Tá vendo? Te esperando aqui, ó. Quer ver? Aqui, Luló. Ok? É isso aí, meu irmão. Pega esse recado. Pois bem, você vê aí, ameaçando aí o Lula. Ele fez esse vídeo inspirado, com certeza, não tem sombra de dúvidas, num discurso do Ottoni de Paula, que também no período eleitoral disse que aqui, ele é do Rio de Janeiro, Ottoni de Paula, aqui no Rio de Janeiro a gente trata na bala, se você vier aqui, Lula, vamos te tratar na bala. Ele fez de um jeito bem parecido aí, ameaçando o Lula. Pois bem, tá investigado, tudo mais, ok. E aí o que acontece? O filho deste aí eu ia falar mas ele era vereador. Já não é mais, foi caçado essa semana em Florianópolis. Então ele é lá de Florianópolis e tudo mais, falou, Lula, você vem aqui, eu te dou tiro, não sei o quê. O filho dele, vereador, foi caçado. E olha, eu não vou falar foi por unanimidade, porque ele próprio não votou a favor da cassação. Mas de todos os outros vereadores, todos votaram a favor da cassação dele, só um não foi na sessão e se absteve. Então foi unanimidade entre os que estavam lá, fora ele, que
Ele também não votou contra, não, ele votou em abstenção. O cara sabia que ia perder. Pois bem, está caçado aí o filho do Walter Lima. Vou mostrar quem é e o motivo. Agora, para você ver como é cobra comendo cobra. O Maicon Costa, o nome do vereador aí caçado, filho do terrorista aí. Pois bem, o Maicon Costa se afastou do mandato por um tempo no ano passado. Bolsominion raiz, você vê aí o papai dele ameaçando matar o Lula. E aí no lugar dele ficou um outro vereador chamado Sargento Matos. Eu acho que o Sargento Matos gostou de ficar no mandato, receber salário, sei lá, pomposo, senhor vereador. Não, senhor não. Excelência vereador, vossa excelência. Pois bem, o Sargento Matos ficou com aquele gostinho ali do mandato. E quando o Maicon Costa voltou, o Sargento Matos falou, não gostei disso não, vou ficar no lugar dele. E pediu a cassação do Bolsominion. Aí você fala, caramba, Thiago, então um Bolsominion militar pede a cassação do outro Bolsominion que é filho aí do terrorista. Por quê? Qual o motivo? Ele diz o seguinte, olha, enquanto o Maicon Costa aí, filho de terrorista, ele estava de licença da Câmara dos Vereadores, ele fez com que os funcionários dele, os assessores dele, não fizessem ali o que eu pedia para eles fazerem. Então eles não me faziam assessoria. Eu fiquei um vereador sem representatividade, porque eu não tinha assessoria, não tinha nada. Pior, eu estava em uma reunião com o presidente da Câmara e ele entrou aos gritos na reunião ali. Isso não pode, ele está atrapalhando ali, cerceando o meu trabalho de vereador, sendo que eu sou suplente, ele está ali, não deixa eu fazer o trabalho. Agora vamos ao outro lado da história. O Maicon Costa, o filho aí desse aí que ameaçou o Lula, o Maicon Costa ficou sabendo que o seu suplente queria derrubá-lo. E aí ele entrou na sala aos gritos dizendo, você é traidor, eu não vou deixar traidor ficar no meu lugar não. E foi um verdadeiro quebra-pau, rinha de fascistas lá em Florianópolis. Como eu digo, é fascista dando rasteira no fascista, puxando o tapete. Pois bem, eis que o suplente entrou com pedido de cassação e conseguiu maioria. Eu acho que o outro lá, você pode ver que o pai dele não parece que bate bem das ideias, né? Talvez o filho seja do mesmo jeito. Não conseguiu muitas amizades lá na Câmara dos Vereadores. E aí o suplente conseguiu maioria dizendo, esse cara tá atrapalhando os trabalhos, isso é quebra de decoro parlamentar. Não pode entrar xingando em reunião, não pode. Bater o pé na porta e entrar xingando. Então, os vereadores votaram e está caçado aí o filho do homem que ameaçou matar o Lula. Caçado, e o pior, quando alguém é caçado, depois vai pro TRE, vai ter um processo para torná-lo inelegível por 8 anos. Então, ferrou aí pra família terrorista. Deu ruim, mais alguns bolsominions aí que estão com problemões. Enquanto isso, você pensa, caramba, Thiago, a situação dos terroristas está realmente ruim. Tá. O STF deve começar na próxima semana o julgamento de mais entre 15 a 30 terroristas, que devem pegar aí penas também entre 12 anos e meio a 17 anos de prisão. As penas estavam sendo entre 3 a 17. Aí quando saiu a Carmen Lúcia do STF, as penas diminuíram, porque ela votava penas maiores, né? Então aí diminuíram, fica a média do que os ministros votaram. E aí ficava entre 12 e 16. Quando chegou o Flávio Dino, as penas aumentaram de 12,5 a 16,5, mas a tendência é que as próximas levas, as penas o Flávio Dino vote para penas duras, então volte a ser médias aí entre 3 a 17 anos de prisão para os terroristas. Depende quem depredou mais, quem depredou menos, aí vai pegar a pena menor ou a pena maior. E aí lá na Papuda, na Colmeia, eles estão em pânico total, porque eles sabem que quem ainda está preso, eu digo ainda assim, porque tem muita gente que responde em liberdade, a pessoa quebrou uma coisa aqui, outra ali, lá no 8 de janeiro, responde aí por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, todos os outros crimes, tá, mas ficou um tempinho presa a pessoa e depois, responde em liberdade. Você não é um perigo hoje para a sociedade, responde em liberdade. E aí depois do processo, esse pessoal que está sendo condenado aí, eles podem recorrer. Eles não podem recorrer contra a condenação, mas eles podem pedir embargos de declaração, que é mais ou menos o advogado dizer, olha, eu perdi, mas eu não entendi direito. Como assim? E aí, alguns tentam ali reverter a sentença nesses embargos, mas é impossível. É assim, impossível. E aí, isso demora. Isso faz com que o processo demore mais um tempinho para o que se chama transitar em julgado, que é o que tá o nome, que é quando realmente já não dá mais para
Não tem recurso algum. Então demora alguns meses. Depois de alguns meses que sai, condenados a 3 a 17 anos. Estes aí que estão condenados, os que estão soltos voltam para a jaula. Já são, você foi condenado, agora você vai cumprir a sua pena. Já vão para a jaula. Mas ele ficou preso 5 meses lá atrás. Então esses 5 meses desconta da pena. E aí? Continua cumprindo. Os que estão presos já sabem, eles não vão ser soltos. E vão ficar aí anos e anos e anos enjaulados. Então os bolsonaristas começaram a se articular para pedir anistia para esse pessoal, para esses pobres coitados. Só que não tá dando certo. Porque o STF não vai dar anistia para ninguém, muito menos a Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República vão pedir alguma coisa do tipo. E porque sabe-se que eles querem anistia para os perrapados, para os bolsonaristas ali, que muitos são até ricos aí, né? Não estou falando perrapado de pobre ou rico, e sim perrapados que no bolsonarismo eles não são nada, são massa de manobra, porque eles tendo anistia, a anistia seria também para os chefões. Só que isso não vai acontecer. E aí no meio disso, você vê, quando as coisas vão ficando difíceis para o Bolsonaro, eu mostrei aqui outro dia o Constantino falando em erro de deboche, mas falando, eu vou fazer delação, e aí ele acusando os outros ali. Isso já é desespero, tá? Quando o cara começa a ficar fazendo esse tipo de argumentação, com deboche e tudo mais, é porque ele já tá em pânico. Já tá em pânico falando, delação, a parte de demitir o advogado era verdade, demitiu. Mas outros aí que estavam com o Bolsonaro já começaram a pular do barco. Tem um pastor, que eu mostrei aqui o vídeo, eu nem vou repetir o vídeo, mas você deve lembrar porque eu mostrei algumas vezes. Ele gravou um vídeo dizendo que ele ia quebrar a mandíbula do Lula, que os evangélicos tinham que orar para Deus, mas as orações para Deus têm que ser mais específicas. Se você quer que Deus atenda a sua prece, faça uma oração mais específica. Você tem que orar para Deus quebrar a mandíbula do Lula, para Deus fazer com que adoeçam os ministros do Supremo Tribunal Federal. É isso que dizia esse pastor. Aí começou a investigação contra ele, né? Foi denunciado nas redes sociais, os plantonistas marcaram lá o então ministro Flávio Dino, chegou na Polícia Federal, e aí o pastor agora já não é mais bolsonarista. Mudou. O cara que era bolsominion, neste nível, chegou no nível de falar que tem que quebrar a mandíbula do Lula, agora nem bolsonarista é mais. Prepara aí pra dar risada. É bom que ele já começa a vir assim. Então, eu me arrependo porque também fui um dos responsáveis por essa bolsonarização quando me radicalizei em algumas posturas e falas. E automaticamente pessoas de esquerda que se identificavam comigo por causa dos projetos, por causa da aparência, por causa da coerência em confrontar os dois lados, mesmo tendo um lado, conseguia dialogar. A bolsonarização, mesmo que não total, né, não me tornei um bolsominion, ela me fez perder o id, ela afastou de mim pessoas, ela quebrou pontes, ela quebrou diálogos. E a gente vê hoje parte da igreja evangélica uma idolatria a Bolsonaro. Aí vão dizer, não é idolatria, então você iria para a rua por Jesus, pela igreja, pela... Tá travando aqui, mas ele já não é mais bolsonarista. Até falou, não me tornei um bolsominion, não. Ele conseguiu a proeza de ser investigado por ameaça ao Lula, mas não é bolsominion, não. Esse aí não é. É moderado. Quase, nesses 4 anos, quase eu não encontrei conservador fiel, conservador útil. É só você pegar a timeline das redes sociais de um político bolsonarista e você vai ver sua inutilidade. Ele só vive para combater a esquerda. Mas ele não produz nada e às vezes ele não é o oposto do que critica e não é uma pessoa fiel. Se for cristão, não é um cristão fiel. Se for marido, às vezes não é um marido fiel. E quem está no meio político sabe do que eu estou falando. Então, eu estou arrependido diante de Jesus, diante da palavra. Pena que tá travando aqui a internet. Mas olha, depois ele segue aí. Quem quiser o vídeo completinho, tá no Plantão Brasil. É só ir aí no canal, clica lá. Aqui embaixo, eu não sei se fica desse lado ou desse, às vezes eu tenho que inverter o vídeo porque o YouTube não deixa eu publicar o vídeo, eu tenho que inverter o vídeo assim. Então, de um dos lados está aqui o Plantão Brasil, vai no canal e aí, lá você vai achar a foto aí do pastor, você pode ver o vídeo completo. Muito engraçado, viu? Muito engraçado. Essa eu falei, eu coloquei lá como política, devia estar na categoria humor, porque tá muito engraçado. Ele, foi avisado que vai ser preso, aí na hora... Até negou que seja bolsominion. Agora ele percebeu que os deputados bolsonaristas não produzem nada. Eles só servem para combater a esquerda.
seja, a esquerda prega o quê? Igualdade social, que as pessoas mais pobres tenham o que comer, igualdade entre homens e mulheres, que não tenha abusos, esse tipo de coisa. E o que a direita prega? O fim da esquerda. Por quê? Porque eles querem desigualdade social, gente pobre sendo escravizada, que os homens fiquem acima das mulheres, que eles possam ser homofóbicos, racistas e tudo mais, que se eles quiserem escravizar as pessoas que possam, é isso que eles querem. Pois bem, e aí percebeu aí o pastor, ou percebeu ou falou da boca pra fora. Da boca foi boa, né? Da boca pra fora. Aí você diz, ele percebeu aí, tomou consciência o pastor bolsonarista ou ele só falou porque tá com medo de ser preso? Comenta aí a sua opinião. Eu fico por aqui. Até a próxima. Falou!